O título é Farisaísmo. Eu me baseei no evangelho que eu ouvi no domingo anterior. No domingo da manifestação por anistia na Avenida Paulista, duas coincidências. Foi em São Paulo que, em abril de 84, se realizou a maior demonstração de apoio pelas diretas já da emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira. A emenda não passou e Tancredo ainda foi eleito pelo Congresso Nacional, tal como os generais do período militar. Mas as diretas entraram na nova Constituição em 1988. E aí, em 89, os brasileiros elegeram o presidente da República com voto direto e apuração fiscalizada pelos partidos. Só para recordar coisas que eu cobri na época. A Constituinte e depois a primeira eleição direta em 20 anos. Eu já havia votado diretamente em presidente. Em 1960, eu votara em Jânio Quadros, Jânio e Milton Campos. A outra coincidência é o evangelho do mesmo domingo, escrito por João, mostrando uma cena de anistia por parte de Jesus, de uma adúltera recém-flagrada. Pela lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada. Os fariseus provocaram Jesus, então, perguntando o que fazer com ela, já que a lei mosaica dizia que tinha que ser apedrejada e ele ficava pregando a caridade. Jesus respondeu: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Os circunstantes, então, foram sumindo. Mulher, onde estão eles? Perguntou Jesus. Ninguém te condenou? Ele havia ficado sozinho com a mulher. E ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. O ministro Barroso já disse que não dá para não punir, porque os insatisfeitos com o resultado de eleição tornarão a pecar contra o patrimônio público e as instituições. Quer dizer, como na lei mosaica, olho por olho, dente por dente. Essa posição do presidente do Supremo Tribunal ainda está no Velho Testamento. Não entrou na era cristã, que recebeu um novo mandamento, que foi aplicado por Jesus à adúltera, que é o mandamento da caridade, o mandamento do amor. Escribas e fariseus achavam que ela deveria ser apedrejada até a morte. Mas descobriram dentro de cada um deles que não tinham poder moral para tirar a primeira pedra. Inclusive porque, lembrou o sacerdote que estava fazendo a pregação, a lei mosaica não fala do adultério só de mulher. É o adultério em geral, mulher e homem. Bom, se a apuração da eleição fosse bem entendida por cada eleitor, se houvesse um instrumento que garantisse para o eleitor que seu voto está computado certo, se, havendo quase empate entre candidatos, fosse possível fazer uma auditoria, como tentou o PSDB na reeleição de Dilma versus Aécio, não haveria dúvida, não haveria insatisfação e não teria havido a catarse do 8 de janeiro. Pois é, a ameaça da lei de Moisés não baniu o adultério. A punição exagerada de manifestantes do 8 de janeiro não vai tirar as dúvidas sobre o sistema eleitoral. A dúvida está inerente ao sistema atual, a menos que ele seja alterado para que não haja mais dúvidas. Na Câmara, onde começou a emenda Dante de Oliveira pelas diretas, agora o presidente Hugo Motta, depois de ter afirmado que o 8 de janeiro não teve golpe, comete uma contradição, afirmando que há assuntos mais urgentes que o projeto de anistia. É como se dissesse que não se importa com as pedras atiradas em punição, pessoas nos presídios, sem antecedentes criminais, que cometeram o crime de vir a Brasília se manifestar contra um resultado que não conseguiram compreender, estão há 2 anos apartados de suas famílias, de suas atividades, com a liberdade retirada. Essas pessoas foram degradadas ao grau de miseráveis, para os quais o projeto de anistia é a misericórdia. Na noite da última quinta-feira, depois que esse artigo foi publicado, o líder Sóstenes manifestou que, naquela hora que ele gravou, haviam alcançado as 257 assinaturas, ou seja, metade mais um do total de 513 deputados. Agora pode ir a plenário. O presidente da Câmara, que vai viajar na Páscoa, Hugo Motta, durante a semana foi visitado por Bolsonaro e garantiu a ele que, se chegasse a esse número, ele não ia interferir, mas ia entregar, lavando as mãos
ia entregar para os líderes decidirem se vai ou não vai a plenário. O fato é que Hugo Motta parece que tem receio de alguma coisa no Supremo, talvez por causa de inquéritos anteriores que envolvem, inclusive, integrantes da família dele. É que hoje, os que já tiveram pecado e foram perdoados pela anistia de 1979 são aqueles que estão atirando a primeira pedra quando gritam sem anistia. Não é isso farisaísmo? É um projeto que prevê anistia para aqueles que estão presos, estão com tornozeleira eletrônica, estão condenados a 17 anos, 14 anos, gente que nada fez, gente que estava armada de Bíblia ou de batom, né, que foi encarcerada, um tremendo exagero, né, de algo que foi uma manifestação, sim, foi bagunça, foi invasão de palácios, foi destruição de patrimônio público, né, inclusive patrimônio tombado, mas devem pagar por isso aqueles que realmente fizeram, que é a prova de que a pessoa fez, prova de que estava dentro do palácio, que estava rasgando cortina, que estava quebrando cadeira, né? Mas generalizou para assustar as pessoas, dizendo assim, não se manifeste mais, né? Ou você vai para a prisão. É uma espécie de... É como fizeram durante a pandemia, né? Inventaram que todo mundo ia morrer, que não podia chegar um perto do outro, que tinha que usar máscara para respirar o próprio ar, senão vai morrer. Estão aqui as covas. Lembram como a televisão mostrava? As covas abertas para botar você? Pois é, fizeram isso. O temor, intimidando as pessoas para que não se manifestem mais. Isso é o contrário de democracia. Democracia é a manifestação do povo, o povo é a origem do poder. O povo apenas transfere esse poder para os seus representantes, né? No poder executivo e no poder legislativo. No judiciário não há representantes do povo, não é um órgão político, né? É um órgão de aplicação da justiça, é um órgão técnico. Bom, mas isso é um outro assunto. E se chegar metade mais um dos 513 deputados, não passa nem pela comissão especial e vai direto para o plenário. Isso está se aproximando. O Hugo Motta é perguntado para ele, presidente, que história é essa? De dizer que isso não é importante. É importante sim, está cheio de gente que está preso longe da família, sem nenhuma renda, a família passando dificuldade, né, e perdendo o que há de mais sagrado depois da vida, que é a liberdade. E o Hugo Motta disse, bom, chegando a esse número eu não tenho nada a ver com isso, né, é com as lideranças para elas decidirem. É porque o Hugo Motta tem receio, vamos dizer assim, do Supremo. O Supremo é que julga deputados, né? E ele, gente da família dele, já tiveram muitos inquéritos por causa dessas emendas que vão para pessoas da família, vão para conhecidos, né? Então ele está com receio disso. Mas já garantiu isso. Então a questão é chegar ao número de assinaturas. A Avenida Paulista cheia mostrou o que é a vontade popular, né? A despeito de a pesquisa de opinião e antigas estações de televisão, né, falarem contra, o povo mostra que não é bem assim, né? Porque se o povo fosse todo a favor das decisões do Supremo, por exemplo, os ministros do Supremo não precisariam querer frotas de aviões da Força Aérea Brasileira para andarem pelo país. Poderiam conviver com os demais passageiros, como acontecia antigamente. Eu lembro disso, várias vezes viajei com ministros do Supremo. Tranquilamente, entravam no avião, sentavam, não eram nem reconhecidos, porque não era um órgão político que dava entrevista, que antecipava a decisão, que mostrava a opinião, né? Mas muita gente no Supremo quis assim e estão pagando pelo ônus de terem se tornado uma instituição política, né? Porque aí leva o ônus de ser política, de ficar sob o escrutínio da população, que é a dona verdadeira do Supremo Poder. Você gostou do vídeo? Se você é patriota e quer se manter informado, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!